Eu vou começar aqui falando sobre quando que a lição de casa não funciona, tá? Para vocês entenderem, eu acho que é melhor começar por onde não funciona. E pelo que eu li nas pesquisas que falam que são contra a lição de casa, e não é que elas são contra, é que elas constataram que não funciona. Quando a lição de casa é uma repetição exata do que o professor deu na sala de aula, ela não funciona. Porque aquilo ali, beleza, você lembra o que o professor falou, mas você não cria emoção, você não tem um desafio, você não. É como se você falasse uma mensagem indireta de que o aluno não é capaz, né? E ele é capaz, eu te garanto que ele é capaz. E tem a ver também com o nosso sentimento de achar que a gente é o culpado daquilo ali. Aí o que acontece? Então, se é pra ele aprender, se eu dou uma lição de casa que tá num nível muito fácil pra ele, que ele consegue responder, ou que é só escrever a mesma coisa que a gente falou na sala de aula, eu dou uma lição de casa ali que, bom, os pais vão ficar contentes porque, meu filho fez e acertou. E aí o que acontece? Quando o professor dá lição de casa num nível baixo, os alunos acertam, os alunos ficam felizes, falam, ei, acertei! E o pai fica feliz, legal, meu filho tá aprendendo, né? Porque é uma ilusão do aprendizado, porque foi só uma checagem, você não fez ele pensar, você fez ele decorar, né? Então você não aprendeu, você checou se ele decorou aquilo ali. Mas quando você decora, sobe rapidinho, né? Então, se eu falar uma sequência de números, talvez vocês lembrem, daqui 10 minutos, se eu não der nenhuma razão para vocês lembrarem, esses números somem da mente de vocês, tá? Então, o que pode acontecer? Então, o professor mandou essa lição de casa nesse nível. Você pode mandar uma lição de casa ali num nível mais intermediário. E a gente tem uma cultura de que o erro é ruim no Brasil. Na verdade, eu acho que é no mundo, mas no Brasil eu vejo isso muito acontecendo. Então, quando o aluno vai lá e erra, as pessoas, os amigos falam, que burro, enfia a mão na cara dele lá, falam, que burro, errou, não sabe, né? Até aquelas musiquinhas. Enfim, e a criança começa a não se permitir errar, né? E já foi provado por diversas pesquisas que errar faz parte do aprendizado. Então, se você não permite que a criança erre, ela tenta fazer tudo certo da primeira vez. Quando ela não acerta, ela se frustra e pode acontecer dela chegar e falar, bom, eu não vou acertar, então eu desisto. Que pode ser o que acontece com muitas mães por aqui, né? Então o filho olha e fala, não vou acertar a sessão de casa, melhor eu jogar videogame, porque no videogame, o videogame é muito inteligente. Bom, primeiro que todos esses jogos de videogame, eles exigem níveis altíssimos de atenção, de memória, de concentração. Então, se o seu filho tá jogando, ele tá trabalhando a memória dele de algum jeito, tá? Fica tranquilo. Inclusive, eu recomendo o livro Brincando de Matar Monstros para quem tá preocupada com os filhos que usam jogos que são muito violentos. Ele fala um pouco do que seu filho aprende nesses jogos. Fechando parênteses. Então, ele vai lá jogar esse jogo, só que lá ele está sendo desafiado, o jogo tem um algoritmo que desafia ele no nível certo para ele, então se ele está morrendo muito num jogo de tiro, por exemplo, o jogo automaticamente diminui o nível, porque ele sabe que se ele for muito mal, ele vai parar de jogar. A escola não tem esse nível de dados ainda, né? As escolas que são mais avançadas no ensino híbrido já têm isso tudo mapeado. Mas, então, se ele não diminui o nível de erro, né, ele vai se sentir frustrado. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode estimular o erro. Olha, no jogo, quando ele morre, né, ele volta e ele tenta fazer de novo e ele muda. Na escola, quando ele erra, ele para. Por quê? Porque a gente desestimula o erro. E quando ele errar da próxima vez, é que nem quando criança está aprendendo a andar. Você já viu que fofo? Eles, bonitinho assim, levanta, aí ele cai, aí o que você faz? Todo mundo, pelo menos quando eu tava na praia outro dia, o filho de uma amiga minha tava lá, ele caiu, todo mundo em volta, ei, bateu palma assim, aí ele ficou feliz e tentou de novo, né? Só que quando as crianças crescem, a gente para de fazer isso. E eu não sei por que a gente para de fazer isso, mas eu sei que a gente para, tá? Então, quando o seu filho errar a lição de casa, fala, ei, parabéns, que bom que você tentou, porque o tentar que é importante. Mas o que acontece? Quando o seu filho tá lá na escola, fazendo a lição de casa e a gente não bate a palma como a gente fazia com as crianças, ele começa a não querer errar. Então, a primeira coisa que você pode fazer é, quando o seu filho errar, dê parabéns por ele ter tentado. A gente precisa se esforçar, né? Se eu não tivesse me esforçado, se eu quisesse acertar de primeira, eu não tava aqui com vocês. E aí, eu vou falar pra quando que... Eu falei sobre quando não funciona. Então, quando a gente repete, né, a lição de casa é só repetir o que tá na sala de aula, ela não funciona. E quando que ela funciona? Quando ela faz pensar. Então, a lição de casa precisa fazer o seu filho pensar. Ela precisa ser estimulante, ela precisa ter um nível de desafio um pouquinho maior do que o que ele está acostumado. Porque se for só checar o que ele aconteceu, cara, além de não funcionar, é chato pra caramba, né? Imagina se alguém chegasse pra você e ficasse tomando a tabuada que você, com não sei quantos você tem, mas eu imagino que vocês são mães super jovens, né? Então vocês aí, e pais também, tem pai aqui hoje, né? Então vocês aí, e alguém tomar a tabuada do set de você.
Nossa, isso aí eu já sei, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, pra eles é a mesma coisa. Eles se irritam de ficar repetindo a coisa, fica chato. Né? Então, tem que tomar cuidado pra ver se a lição de casa não tá chata, porque faltou desafio. Tá? Então, isso também acontece.